Dando continuidade à disciplina de eletricidade básica, eletrodinâmica, continuação. Nós vamos falar nessa aula a relação entre potência, tensão e intensidade de corrente elétrica. Professor Vitor Kemel. Ao final desse processo, o aluno deverá ser capaz de relacionar potência, tensão e intensidade de corrente elétricas. Compreender de forma geral as relações entre potência, tensão e intensidade de corrente elétricas, com o cotidiano. Então, nós temos o cabeçalho da conta de energia elétrica, da Celesc, e nós podemos ver a classificação. 01, residencial, convencional, monofásico. Então, lembrando, nós temos aqui poste na rua, que possui o transformador. Esse transformador, nós temos os 3 fios aqui em cima, que vocês estão olhando, que é chamado de rede de alta tensão. Ele tem uma tensão de 13,8 kV. Esses 13,8 kV, que nós temos a fase 1, fase 2 e fase 3. Esta fase 1, 2 e 3 é que vem lá da subestação abaixadora de tensão. Por segurança, a tensão que pode entrar dentro das cidades é 13,8 kV. Logicamente que tem cidades em que as empresas que usam mais do que essa tensão, elas já estavam aqui antes da legislação. Então, para tirar essas grandes empresas que necessitam de mais tensão do que os 13,8, fica bastante complicado. Portanto, nós temos aqui a entrada dos 3 fios no transformador, sobe aqui o neutro, que vai se encontrar então com as 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Esses 4 fios que saem do transformador, então entra 13.800 volts em relação ao neutro, e saem 220 no caso de Jaraguá, ou 127 no caso de algumas outras cidades, 120, 115 e 110, que são aquelas tensões que existem no Brasil. Portanto, nesses 4 fios que vão alimentar as residências, temos fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Então, se nós quisermos uma ligação monofásica, um desses fios fase entrará na nossa residência e o neutro. Se nós quisermos 2 fases, ou seja, bifásico, 2 fases, então fase 1, fase 2 e o neutro, ou se nós quisermos trifásico, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Lembrando que, de acordo com as normas, precisa, em cada residência, ter também uma barra terra, um aterramento. Essa barra terra não confundo com aterramento, esse aqui é o neutro. Ele deve estar bem próximo ao relógio da distribuidora de energia elétrica. Nós podemos ver nessa foto esses 4 fios aqui, identifique isso. Saia na rua ali para identificar essa fiação toda que vocês estão vendo, os cabos de energia. Essas aqui então tem 220, fase 1, 220, fase 2, 220, fase 3 e neutro. Tá? Então fase 1 em relação ao neutro sempre. E aqui fase 1, fase 2 e fase 3, ou vice-versa, só que aqui é 13.800 volts. Então aqui um esquema de como é feita a instalação dentro das casas. Quando é fase 1, entra dentro das casas o aterramento, que é uma barra separada, o neutro, fio azul, e fase 1. Numa casa bifásica, entra fase 1, fase 2, neutro e o terra. O neutro e o terra tem que ter um barramento individual. Aqui também temos o fase 1, fase 2 e fase 3. Então nós temos aqui o trifásico. Perceba que quanto maior a residência, lógico que isso não significa, não é fato, tá? Às vezes tu tem uma casa pequena e pode ter trifásico, sem problema nenhum. Mas vamos analisar a situação daqui a... Eu vou mostrar para vocês como é feita essa ligação, como é pedido essa ligação junto à CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica. Ela é do Rio Grande do Sul. Por que eu vou usar esse site? Porque ele é mais fácil de visualizar. Depois eu mostro como é feito na Celesc em Santa Catarina. Eu abri então o serviço, né, primeira ligação, pedido de ligação. Então entramos no site, clique em prosseguir, informe o CPF ou CNPJ, CPF se for pessoa física, CNPJ se for pessoa jurídica, o CPF que já é importado,
aí o nome do solicitante, tá? Aí tem que preencher todos esses dados, vai em prosseguir, entra aqui no endereço onde será realizado o serviço de ligação, então coloco o CEP, eu vou usar como exemplo São Marcos. Então entramos nessa página, pedido de ligação, informa os detalhes sobre o imóvel e fornecimento de energia. É aqui que é nesse local que nós vamos dar os dados da ligação. Atividade principal, aí temos comercial, serviços, outras atividades. É isso que vai definir o preço da tarifa. Vou colocar residencial. Tipo de imóvel. Aí nós temos vários, auditórios, bancos, etc, 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 e residenciais. Descrição da atividade, vamos colocar qualquer coisa, residência. E aqui nós vamos selecionar a tensão de fornecimento. No caso, São Marcos é 220. Então, o quadro de carga. Aqui nós vamos selecionar todos os aparelhos que tem que nós prevemos para que nós utilizemos em nossa residência. Vamos começar aqui para vocês compreenderem. Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, chuveiro. Tá? Chuveiro toda casa tem. Selecione o chuveiro, vamos colocar aqui, ó, chuveiro cardal, chuveiro comum, chuveiro eletrônico, tá? 7.500 watts. Vamos pegar o cardal aqui, que é o... Tá? Aqui eu não posso mexer, ó, já está pré-definido. Ó. Tá pré-definido. Quantidade, 1 chuveiro. Então, adicionar. Olha lá. Então, chuveiro elétrico entra para a lista. 1, tá? Potência, aqui, carga instalada. Por enquanto, o próprio sistema já faz o tipo de fornecimento recomendado, monofásico. Logicamente, aqui embaixo, desejado, bifásico ou trifásico. Tá? Desejado. Logicamente que a instalação tem que ser feita de acordo com as normas da CE, assim como em Santa Catarina tem que ser feito de acordo com as normas da Celesc. Então, vamos deixar monofásico por enquanto. Vamos fazer o mais um. Vamos escolher aqui, chuveiro, computador, condicionador de ar. Condicionador de ar, vamos escolher aqui 36 mil BTUs, 3.900 de potência, vamos botar aqui 1, então adicionar, continua sendo monofásico, a carga total instalada agora é a soma dos dois, 11.900, tá? Então 8.000 mais 3.900 dá 11.900. Vamos escolher mais um, aspirador, chuveiro, equipamento de raio-x, não vai colocar um equipamento. Forno. Ó, forno elétrico. Então, nós temos aqui 5.000 watts, tá? De potência. Teremos... Ó, acabou de mudar para bifásico. Tá vendo? Então, eu não posso mais ter, a partir dessa tensão aqui que vocês estão vendo, a 16.900, eu não posso ter mais monofásico. Ele passa automaticamente para bifásico. E assim por diante. Eu vou colocar agora, ó, para vocês perceberem, vou colocar aí um motor elétrico, não. Torneira elétrica. Torneira elétrica, vamos colocar aqui, ó, 3.500, tá? Vou botar umas 10 aqui, só para vocês verem o que acontece. Ó. Passou para o trifásico. Muito bem, selecionado então todos os equipamentos que eu supostamente teria dentro da minha casa, eu clico em prosseguir, vou para a próxima página. Aqui eu tenho que incluir o CPF, né, incluindo o documento com foto, quero receber a conta e finalizar. Como é que é feito na Celesc? Tem duas formas de fazer isso. Presencial, pela loja de atendimento, ou por e-mail. Então, encaminhe cópias simples da documentação e formulários, e os formulários conforme descrito no procedimento abaixo, para o e-mail. Então, que eu chego. Os limites que a Celesc utiliza para definir o tipo de ligação ideal para o consumidor são: rede monofásica, uma fase, 2 fios, na tensão 220 volts, carga instalada de até 15 kW. 15 kW. Lembra da soma que eu mostrei para vocês no site da CE? Então, a soma de todos os aparelhos da potência
nominal de cada aparelho, a soma de todos os aparelhos não pode exceder 15 kW ou 15 mil watts. Tem também a monofásica, que eu não vou entrar em detalhes, a bifásica, 2 fases, 3 fios na tensão 380 a 220. Só posso ter na minha casa, ou residência, ou loja, ou comercial, comércio, 380 se eu tiver 2 fases. Carga instalada acima de 15, tá? Ó, então chegou no 15, passou do 15, entra no bifásico, até 25 kW. Ou que possui equipamento bifásico. Aí tu tem que pedir, tu tem que justificar. Tenho uma betoneira com motor bifásico. Tá? Então eles vêm e instalam a bifásico. Mesmo que não tenha alcançado os 15 kW. O trifásico, 3 fases, 4 fios na tensão, 380 a 220 volts. Trifásico também consegue fazer 380. É só juntar 2 fases, fase 1 e fase 2, de 220, que tu consegue a tensão 380. A carga instalada acima de 25, ó, tem que ser acima de 25 até 30 kW, ou que possua equipamento trifásico. O que é isso? Tem um motor de piscina que é trifásico, precisa do trifásico. Então, tu comunica a Celesc na hora de escolher a tensão trifásica. Aí tem a trifásica, aqui 3 fases, que eu não vou entrar em detalhe. Aí tem o acesse o formulário. Então, clica aqui, olha como é que é o formulário. Ó, essa aqui é a planilha para preenchimento e envio da declaração de carga. Vai colocar aqui o disjuntor, a data, né, unidade consumidor, isso aqui. Aqui vai colocar chuveiro, então quantidade 1. Mesma coisa que lá, ó, 5.500 watts. Aqui vai ser ar-condicionado, 2 condicionadores de ar, 1.500, 3.900. E aí geladeira, aqui vai somando, ó. E também nós temos a solicitação de serviço. Então, tem que preencher, ó, se é troca de titularidade, se é ligação nova, vencimento, aí tem que preencher ali, ó, dados, tudo, né? Dados da unidade, dados do titular, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. A ideia é a mesma, só que é um pouco diferente. E aí, salva esses documentos e envia para este e-mail. Então, para vocês saberem como é que funciona essa ligação, espero que tenham entendido e gostado, tá, dessa informação. Alguém trabalhar com isso, então já sabe como é que faz, como é que é a lógica. Então, recapitulando, vamos pegar aqui o chuveiro como exemplo, especificações técnicas, que eu já falei com vocês. Nós temos aqui o modelo Optima da Hydra. Ele funciona em 127 volts, 5.500 watts. 220 volts, 6.800 watts. 220 volts, 7.700 watts. Nós temos, então, alguns equipamentos que eu recolhi na internet. Tá? Algumas fotos. Então, aqui, chuveiro. Aqui nós temos a lavadora de roupa. Aqui os dados, né? 412 watts, 127 volts, corrente alternada. Aqui o fogão Müller, forno elétrico. Potência nominal 1750, aqui 127 volts. Outro modelo aqui, 1000 watts, que é um ferro de passar, funciona em 220 volts. Aqui um refrigerador, que estão os dados técnicos. Aqui um outro equipamento, que é um frost free. Aqui um outro equipamento, 1500 watts, que é um refrigerador. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que alguns aparelhos não vão bater os valores com o especificado pelo fabricante. Por que isso? Porque alguns aparelhos, principalmente aqueles que têm motor, eles têm uma corrente de pico, conforme vocês estão vendo. Vários tipos de motor. Então, partida direta, motor de estrela, triângulo. Vocês vão ver muito mais detalhes isso quando vocês fizerem a disciplina específica sobre corrente alternada. Nós temos o soft starter, o inversor de frequência. Então, nós temos aqui as correntes de pico, ó. Essa aqui, no início, a vermelha, ó, a partida direta, ele dá um pico e depois ele entra no platô. Todos eles entram no platô. Então, isso aqui tem que ser, às vezes, previsto. E aí, o próprio fabricante, ele já avisa, ó, tem que colocar um disjuntor tal, uma fiação tal. Tá? Então, alguns fabricantes de alguns equipamentos já falam isso. Outros não, outros são simples o cálculo para descobrir o disjuntor
e a fiação recomendada para aquele equipamento. Resumindo, o que nós vamos ver nesse assunto ou nesta aula de hoje? Nós vamos ver como nós conseguimos calcular que disjuntor e qual a fiação que nós precisamos colocar na instalação elétrica da nossa casa. Tá? Isso aqui foi retirado desse periódico aqui. Vale a leitura, pessoal. Pegue aqui copia, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou deixar na descrição desse vídeo. Então vamos entender quais os tipos de disjuntor. O disjuntor serve para cortar a corrente elétrica quando tem duas situações. Ou um curto-circuito. Acontece lá, um fio desencapou e que encostou e aí fez o curto-circuito. Nós já estudamos isso em vídeos anteriores. Quando isso acontece, o disjuntor deve disjuntar, por isso disjuntor. Ele desarma e aí desliga o circuito. Aqui estou mostrando como é que ele funciona. Nós temos uma placa bimetálica, são dois metais de coeficiente de dilatação diferentes. O coeficiente de dilatação é quanto ele dilata na mesma temperatura, com uma determinada temperatura. Então o de cima ele dilata menos do que o de baixo. Então quando ele esquenta, o de cima dilata menos, o de baixo dilata mais. Então ele vai curvar para cima, desligando então o circuito. Esse aqui é chamado de disjuntor térmico. Para que serve um disjuntor térmico? Ele é contra um curto-circuito. Já o disjuntor magnético, ele tem a função de desarmar quando há sobrecarga. Então vamos ver o funcionamento. O funcionamento do disjuntor magnético, ele aciona aqui, ó, quando tem uma sobrecarga, ele faz com que essa pequena bobina acione um núcleo, empurre a chave para baixo, desarmando então o disjuntor. E existe também o disjuntor termomagnético, que ele une os benefícios do disjuntor térmico e o disjuntor magnético. Aqui eu posto um vídeo para vocês verem, então eu vou postar também nas descrições desse vídeo. Vocês assistam para entender como funciona um disjuntor. E aqui no site, vocês podem ver, ó, tipos de disjuntor. Vocês dão uma olhadinha aqui, uma lidinha, tá? Existem as categorias dos disjuntores. Disjuntor de curva B, então tem aplicações, tá? Os disjuntores de curva B contam com corrente de atuação 3 a 5 vezes maior que sua corrente nominal. Por exemplo, se um disjuntor indica 20 amperes, ele varia entre 60 a 100 amperes. Então, ele só vai desarmar quando alcançar uma corrente de 60 a 100 amperes. Ele é muito utilizado, então, para aquecedor elétrico, chuveiro, torradeira, forno elétrico. São os equipamentos resistivos. Já o de curva C, ele vai 5 a 10 vezes maior. Ó. Em vez de 3 a 5, vai de 5 a 10. Ou seja, se ele é um disjuntor de 20, ele varia entre 100 e 200 amperes. Ele serve para quê? Ele serve para circuitos, para cargas indutivas, impedâncias indutivas. As indutivas são circuitos de iluminação, transformador, motores de pequeno porte, micro-ondas, equipamentos de som, televisão, computadores. Tem que cuidar, então, na hora que for fazer a opção qual o disjuntor que eu compro, além da corrente, serve para proteger do curto-circuito, serve para proteger de sobrecarga, serve para proteger os dois. Logicamente, quanto mais mecanismos tiver esse disjuntor, mais caro ele é. O mais barato é o disjuntor térmico, é o mais simples, é o mais corriqueiro de se utilizar, tá? Aí temos o disjuntor magnético e o disjuntor termomagnético. E também o disjuntor curva B, C e D. Então, se vocês forem fazer alguma instalação, vocês têm que saber qual o disjuntor correto para ser usado para aquela determinada aplicação. O disjuntor D é mais para máquinas de solda. São usados circuitos industriais, tá? Máquina de solda, gerador, ar-condicionado, compressor, motor de grande porte, bomba hidráulica, máquina de lavar roupa. Utiliza-se, então, o disjuntor de curva D. Já vimos, então, os disjuntores. Vamos ver agora a fiação. A tabela de bitola do fio NBR 5410 é o que define a bitola dos fios. O que é bitola? É a secção nominal de um fio. Quanto maior a corrente, eu tenho que ter um fio mais grosso,
um fio mais grosso, um cabo mais grosso, ou seja, a seção transversal, a área do fio, eles têm que ser maior. Imagine o seguinte, eu tenho uma estrada que passa carro. Se ela for uma pista simples, vai passar menos carro por um determinado intervalo de tempo. Se eu tiver uma pista dupla, vai poder passar mais carro por intervalo de tempo. Se eu tiver uma pista tripla, mais carro ainda. Então o fio, como a corrente é a quantidade de cargas elétricas que passa por um fio num determinado intervalo de tempo, então eu tenho, para quanto mais corrente eu tiver, maior a bitola do meu fio. Logicamente, pessoal, que essa tabela aqui é uma aproximação, tá? Lógico que tem cálculos para serem feitos, vocês vão aprender melhor isso, tá? A própria NBR 5410, ela define quais os cálculos. Uma fiação não pode ter uma queda de tensão maior do que 4%. Isso é imprescindível, porque senão o fio começa a aquecer. Então, tudo isso vocês vão estudar na NBR 5410. Eu vou deixar também na descrição para vocês. A NBR 5410 eu vou deixar no CIGAR para vocês acessarem, porque é diretamente porque ele tem um custo, tá? R$ 486. O Instituto Federal, ele disponibiliza a NBR 5410 comentada. E também disponibiliza a NBR 5410 original. Porém, não é possível baixar essa NBR, apenas a comentada. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui para vocês os cálculos. Ó, esse aqui é o cálculo que é feito quando a nossa residência é alimentada por um circuito trifásico. Então, o cálculo está aqui. Tudo isso está na NBR 5410. E aqui nós temos o cálculo para circuitos monofásico aqui, ó, monofásico e bifásico. Isso vocês vão ver com mais detalhes, tá? Não sou professor dessa disciplina, mas vocês vão ver com mais detalhes quando vocês estudarem esse assunto. Só estou dando uma pincelada de onde vocês aplicam tudo isso que nós vamos estudar. Então aqui nós vemos alguns dados sobre para relacionar a fiação com a corrente máxima permitida para aquele fio. Isso segundo a BNT-NBR, que é a norma brasileira, 5410. E alguns tipos de disjuntor. Nós temos o disjuntor monopolar, FAME, observa as correntes que eles permitem. Ó, 6 amperes, condutor é 1,5 milímetros quadrados. Aqui o de 10 amperes, 1,5 também. Ó, observa aqui, ó, 1 milímetro, ó, de 1,5 milímetro quadrado, ó, 15 amperes. Quando chegou a 16 amperes, eu não posso mais usar o de 1,5, eu tenho que usar a próxima fiação. Tá? 2,5 milímetros quadrados. Um detalhe importante, eu não posso colocar um disjuntor maior do que um fio suporta. Então, se ele suporta 15, eu não posso botar 16. Então, 16 eu tenho que passar para o próximo fio. Essa que é a lógica. Se eu tenho aqui ó, um 2,5, ele aguenta 21, o máximo que eu posso colocar de disjuntor é o de 21. Ah, mas de 21 não tem no mercado, então é o de 20. Ó. O de 20 é 2,5. O próximo disjuntor é 25. Se é 25, qual é o próximo fio? 4 milímetros quadrados. Então, ele vai até o 28 amperes. Quando o próximo disjuntor, que é da FAME, é 32 amperes. Eu não posso mais usar o de 4 milímetros quadrados. Eu tenho que usar o próximo, ó, 6, que aguenta 36 amperes. Vai para o 40 amperes. Então, eu tenho que usar o fio de 10. Por que o fio de 10? Porque o fio de 10 aguenta 50 amperes. Que é o que está dizendo aqui, ó, 50 amperes aguenta o fio de 10. O próximo que eles têm é o de 63 amperes. Não posso mais usar o de 10, eu tenho que usar o de 16. Porque o de 16 milímetros quadrados, a corrente máxima é de 68 amperes. Tá? 63 está abaixo dos 68 amperes que está vendo aqui. Isso é extremamente importante. Por que eu digo isso? Porque às vezes vai uma pessoa, está precisando trocar o chuveiro. O chuveiro anterior era 5.000 watts. 5.000 watts a 220, tinha uma fiação, tá? Uma espessura de fiação. Daqui a pouco nós vamos ver tudo isso. Uma espessura de fio e um disjuntor próprio que aguentava aquele chuveiro de 5.000 watts. Aí ele resolveu mudar, pegar um chuveiro mais potente. E para colocar o chuveiro mais potente,
contratou um eletricista. A eletricista chegou na casa da pessoa e disse: para colocar esse chuveiro, tu tem que trocar a fiação e o disjuntor. Vai custar tanto. Nossa, que caro! Aí, então tá, muito obrigado. Aí chama um outro eletricista, aí o eletricista, que não sabe absolutamente nada, diz pro cara: não, isso é fácil resolver, é só trocar o disjuntor. Ao invés de colocar um disjuntor de, 30, 40, coloca um disjuntor de 50. Só que a fiação não suporta 50. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que pode vir, no futuro, até incendiar a casa. Foi o que aconteceu com o Joelma. O engenheiro projetista, ele fez um projeto que tinha fiação própria para aquela edificação. Foi um engenheiro lá queria cortar custos, o engenheiro responsável pela obra quis cortar custo. O que ele fez? Ele colocou fios mais finos, porque fios mais finos possibilita menos custo, né? Porque um fio mais fino é mais barato do que um fio mais grosso. Isso é lógico. E aí, o que aconteceu? O edifício mais alto do mundo, 37 andares, pegou fogo. Morreu várias pessoas. O Joelma não ficou bonito, tá? Houve mudanças radicais a partir daquela época, várias mudanças, e foi importante. Então, as pessoas que morreram naquela época, infelizmente, tá? Precisou morrer gente para começar a ter normas no Brasil referente à eletricidade. Aí outras empresas que produzem também disjuntores, nós temos aqui, curva B, curva C, Sparta, está tudo aqui escrito, né? Monopolar, bipolar. Essa é a Siemens. Então, quais são os disjuntores que a Siemens oferece? 2 amperes, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 70, 80. Então, alguns disjuntores, é lógico, tá? Eles fornecem muitos outros. Tem o monopolar, o bipolar e o tripolar. Vou botar aqui para vocês verem o que é cada um deles. Esse aqui é o disjuntor monopolar. Vou mostrar agora aqui o que é um bipolar. Esse aqui é um bipolar, muito utilizado para condicionador de ar. E o tripolar, para rede trifásica. Então aqui, mini disjuntor, curva B, algumas aplicações, tá? Então, chuveiro elétrico de 4.400, monofásico 127, 110, 127. Então, eles recomendam aqui qual disjuntor a ser utilizado e a fiação propriamente dito. No monofásico 220, temos 25 amperes, 4 milímetros quadrados. Então, percebam a diferença, pessoal. Muitas pessoas têm um mito na mente, que 220 é mais econômico que 110. Isso é um absurdo. Isso é falso. Falso. O que define se o custo, o consumo de uma residência é a potência. Nós vimos isso no vídeo anterior. Não precisou absolutamente nenhuma vez nós utilizamos a tensão elétrica. Nós só usamos a potência elétrica. Então, o consumo depende da potência elétrica do aparelho e não da tensão. Então, dizer ou consome menos em 220 do que em 127 ou 110, isso é falso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O que é mais barato é a fiação. Isso sim. Em vez de comprar um fio de 6 milímetros quadrados, nós compramos um fio de 4, que é mais barato. E 127, 110, compra um fio de 6. A outra situação, um chuveiro elétrico de 5.400 watts, ele precisa de uma fiação de 10 em 127 e um disjuntor de 50. Já o mesmo chuveiro de 5.400 watts em 220 precisa de um disjuntor de 32 amperes e de uma fiação de 4. Então, tu economiza significativamente. Se eu tivesse um chuveiro de 4.400 watts e quisesse transformá-lo, né, ou comprar um chuveiro de 5.400 watts, esse caso aqui, eu poderia utilizar, aqui é 40 amperes, aqui é 32 amperes. Então, eu poderia deixar a fiação tranquilo. Aqui um chuveiro de 7.600 watts, 63 amperes, fiação de 16 milímetros quadrados. Em contrapartida, esse mesmo chuveiro em 220, eu posso colocar um disjuntor de 40 amperes com uma fiação de 6 milímetros quadrados.
Tá vendo a economia? De vezes eu colocar 16 milímetros quadrados, só de 6 já suporta. O de 8.400 nem tem. Ele só existe em 220. Porque senão a fiação aqui iria nas alturas. Tá? Não tem nem condulete para passar a fiação. De tão grossa que seria. Tá? Mesmo vale para aquecedor, torneira elétrica. Aqui vocês estão vendo, ó, 600 VA, que é outra unidade. Na verdade, VA é a mesma coisa que watt, tá? Só que quando é VE, é WV, né? É utilizado para resistivo, carga resistiva. O que é resistiva? Que tem apenas a resistência, o resistor. Chuveiro elétrico, aquecedor, torneira elétrica. Não pode ter indutor e nem capacitor. Que é o caso da geladeira. A geladeira é um circuito indutivo. Então passa a contar como VA. Isso vocês vão ver quando estudarem corrente alternada. Nós aqui estamos estudando corrente contínua. Lembre-se bem disso, tá? Então, nós vamos usar mais equipamentos resistivos, e não indutivos e nem capacitivos. Máquina de lavar louça também tem motor, então é VA. Micro-ondas. Lavar roupa também tem motor, então é VA. Tá vendo? Microcomputador. Microcomputador tem capacitores, tem indutores, então é VA. Tomada de uso geral, watt. Então vamos ver no próximo arquivo, como se calcula qual o disjuntor e qual a fiação correta para um determinado equipamento resistivo. Então eu coloquei todos aqueles aparelhos que eu encontrei na internet, as especificações técnicas, eu coloquei numa lista. Muito bem, então nós pegamos aqui o primeiro, chuveiro Hydra Optima, 5.500 watts, tensão 127 volts. Se nós pegarmos a potência e dividirmos pela tensão, observa aqui, ó, vou usar esta equação aqui, ó, me possibilita calcular a corrente elétrica daquele aparelho. Então eu tenho um chuveiro de 5.500 watts, vou dividir por 127 e vou ter 43,3 amperes. 43,3 amperes. Qual disjuntor que eu vou poder utilizar para esta potência e nessa tensão? Eu vou usar no mínimo, 43,3. Vamos ver se no mercado tem isso? Vamos pegar aqui o exemplo da FAME. O disjuntor que eu tenho no mercado é 40 amperes ou 50 amperes. Eu não tenho 43,3. Ou 40 ou 50. Logicamente que eu vou pegar o de 50. Para colocar o de 50 amperes, eu tenho que ir lá na nossa tabela e ver qual é o fio que eu posso colocar para um disjuntor de 50. 10 milímetros quadrados. Que aqui já está escrito. Ó. Eu só posso colocar um disjuntor de forma que a corrente não seja maior do que o fio aguente. Eu jamais poderia colocar um disjuntor de 51 amperes, mas eu vou poder colocar um disjuntor menor. Disjuntor de 36, por exemplo, eu posso colocar num fio de 10, mas o inverso eu não posso fazer. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu posso colocar um disjuntor de 50 num de 10. Posso colocar um disjuntor de 36 num de 10, mas eu não posso colocar um de 50 em 6. Então, o mesmo chuveiro, tá? Só que agora de 5.500 watts, 220. Eu vou calcular aqui, ó. Então, igual, vou pegar a potência, e dividir pela tensão. Olha a corrente que eu vou poder colocar aqui, ó. 25 amperes. Então, vamos ver, para esse chuveiro de 5.500 watts, com tensão nominal de 220 volts. 25 amperes. Qual disjuntor eu vou poder colocar? Ó, o de 25, com 4 milímetros quadrados. Tá vendo? Então, onde tem a economia de uma ligação de 220 volts, é aqui na fiação. Apenas na fiação. Não na potência. A potência vai continuar consumindo do mesmo jeito, sendo 127 ou sendo 220. Por isso que muitas pessoas colocam bifásico em casa e ligam em 220. Pegam duas fases, a fase 1, 127, e outra fase 2, também 127, ligam as duas e ligam no chuveiro.
Essa é a razão, porque eu preciso de uma fiação mais fina, ó, 4 milímetros quadrados. Em contrapartida, o outro precisava de 10 milímetros quadrados. Agora vamos pegar um chuveiro, ó, 6.800 watts a 220, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar a potência e dividir pela tensão, 30,9 amperes. Existe 30,9? Não. Existe o 32. Então é o 32 que eu vou utilizar. Qual fiação? Eu tenho 32 amperes, o 28 amperes não dá o 4, mas dá o 36. Ó. O 36, o fio que aguenta aqui é 32. Então tem que usar o de 6 milímetros quadrados. Esse é o ideal, tá? Pela norma brasileira. O chuveiro hidra de 7.700 watts, eu vou fazer o quê? Presta bem atenção no cálculo. Ó. É a potência, ó, potência dividido pela tensão. Ó, dividido pela tensão. Ó. Tá vendo? Aí vai dar a corrente. A corrente para esse chuveiro de 7.700 watts, a corrente é de 35 amperes. Então, já não posso mais usar. Vamos ver qual é o disjuntor que eu vou ter que usar nesse caso aqui. De 35, ó, já não posso mais usar o de 30, porque o máximo que alcança é 32. Lembra? 30,9, eu tenho que usar o disjuntor de 32. Já o 35... eu não posso mais usar o de 32, eu tenho que usar o próximo que existe no mercado, que é o de 40 amperes. Para colocar o de 40 amperes, eu tenho que colocar qual? Ó, o de 6 milímetros já não basta, então eu tenho que passar para o fio seguinte. Então eu tenho que retirar toda a fiação antiga e colocar a fiação nova, que é de 10 milímetros quadrados, com o disjuntor de 40 amperes. Aí eu recomendo o seguinte, ó, já que vai pôr de 40 amperes, o fio de 10 milímetros, ele aguenta até 50, então já coloca um disjuntor de 50. É o máximo que ele vai aguentar. É o de 50, já coloco de 50. Custa o mesmo. E assim sucessivamente. Ó, o ferro vai ser igual potência dividido pela tensão. Então dá 4,54. Qual é o disjuntor que eu vou utilizar? Já usa o de 10 amperes. Então as tomadas em geral, qual é a tensão que vai usar? 10 amperes. 10 amperes. Uma fiação própria para 10 amperes. Então, vou usar o disjuntor de 10 amperes com uma fiação própria, 1,5 milímetros quadrados. Uma que outra tomada pode ser usada aqui, ó, específica, tá? De 20 amperes, aí tu usa um fio de 2,5 milímetros quadrados. Ah, professor, eu posso usar um fio de 2,5 milímetros quadrados e colocar um disjuntor de 10 amperes? Pode, só que é desnecessário, o custo é muito alto. Tu vai pagar mais caro por uma fiação, que é desnecessário, já que 1,5 milímetros quadrados aguenta 10 amperes. Então tem que pesar isso. O custo utiliza aquilo que a norma traz, que já está suficiente. Lavadora de roupa, 412, tensão, dividido por 127. Perceba que deu um pouquinho diferente, ó, tá? Do fabricante. Tá? O fabricante recomenda 3,3. Dá uma margem de segurança também. O ideal seria sempre colocar 15% a mais como margem de segurança no disjuntor, porque tem a flutuação. A própria rede é permitida por lei uma flutuação da tensão. Ele pode ir, ó, no caso da tensão nominal 220, ela pode ir de 201 volts mínima até o máximo de 231 volts. Numa tensão de 127 volts, ele pode ter uma flutuação da tensão de 116 volts até 133 volts. Nessa flutuação, que é permitida pela legislação, pode causar uma sobrecarga de corrente. Então, coloca aí uns 15% a mais na corrente, que aí não vai errar nunca. Ó, forno elétrico Müller, potência dividido pela tensão. Nos fornece, então, a corrente elétrica. 13,77. O caso do forno elétrico, eu não posso colocar uma tomada normal, né, de uso geral. Eu tenho que colocar uma tomada mais potente, tá? A de 20, aí lembra daqueles 15%, tudo? É mais ou menos isso. Ó, então, eu vou colocar, ou eu coloco de 16, que eu particularmente não recomendo, por causa daquela flutuação possível. Como fiação é de 2,5 milímetros quadrados, tanto para 16 amperes quanto para 20, já coloco o disjuntor de 20. Aliás, a tomada, ó, tem disponível no mercado dois tipos de tomada, que é a de 10 amperes e a de 20 amperes, justamente prevendo
o que eu acabei de mostrar, que é o forno elétrico. O Frost Free, ele recomenda ao fabricante 21,1 ampere, tá? Por causa daqueles picos tudo que eu falei para vocês. Se for fazer a divisão, ó, não vai dar certo. Dá 17. Então o fabricante, ele fala que tem que colocar 21,1 para aquele aparelho. Então siga o que o fabricante está dizendo. Não coloque o cálculo, tá? Siga o que o fabricante, justamente por causa daquele pico que eu falei para vocês. Aí tem o refrigerador Brastemp também. Deixa eu mostrar para vocês aqui que também não vai bater, tá? Que não é um aparelho resistivo, ele é um pouco diferente, ó. A corrente é 0,57. Aí o fabricante está dizendo, ó, 1,1, corrente de pico também, refrigerador, combinado Frost Free. Tá? Onde tem indutor, ele tem corrente de pico, então coloca ali o que o fabricante... Como 1,1 é 10 amperes, que não vai usar de 2 amperes, usa de 10, uma tomada de uso geral. Aqui o refrigerador Brastemp também não vai bater, ó, dividido. Até que esse aqui bateu, só porque eu falei, né? Aqui, vamos ver esse aqui. Tá, esse dividido por esse. 2,16, 2,20. Também esse aqui bateu, né? Tá. Dividido por esse. Aqui 11, ó. Micro-ondas. O fabricante use 14. Então, use 14, vai ser o quê? Vai usar de 16 amperes? Não, vai usar de 20. Porque a fiação é a mesma, é de 2,5 milímetros quadrados. Aqui eu fiz, pessoal, ó, eu peguei 220, tá? Para vocês verem qual é a flutuação de tensão que ocorre, ó. 8,64 para menos e 5% para mais, em relação a 220. Em 127, a mesma coisa, ó, bem próximo, tá? 8,66% para menos e 4,72% para mais na tensão, bem próximos os valores. Então, por causa dessa oscilação, então já prevê aí um disjuntor maior para teu aparelho. Pergunta, que eu vou ver se vocês viram o vídeo dessa forma, hein? Se vocês me perguntarem, com uma tensão menor, tá? Uma tensão de 201, ó, no caso 220, o que acontece com a corrente elétrica em relação à tensão maior? O que acontece? Ela aumenta, ela diminui, permanece a mesma. Então, diminui a tensão. O que vai acontecer com a corrente elétrica no caso de diminuição da tensão? Fica aí uma pergunta para vocês, se quiserem pesquisar. Então, a equação que nós vimos está aqui, ó. Potência é igual a tensão elétrica vezes a intensidade de corrente elétrica. Mais uma equação para o nosso formulário, tá? Consumo depende da potência e do ΔT. Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Potência vai ser igual ao consumo dividido pelo ΔT. Então, a potência pode ser calculada dessa forma aqui. E a mesma potência pode ser calculada desta outra forma aqui, ó. Quando é que eu uso uma e quando é que eu uso outra? Se eu tenho o consumo e tenho o tempo que eu deixo ligado o aparelho, eu utilizo essa equação. Se eu tenho a tensão e a corrente e quero descobrir a potência, então eu uso essa equação. Então essa é a lógica de usar uma ou usar a outra.